Um erro que eu vejo as pessoas cometerem repetidamente é perdoar quem já prejudicou elas, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão religiosa, né? De Jesus dizendo perdoa 7 vezes 7, etc, etc, né? Então esse peso religioso, religião católica, e também tem essa, parece que essa aura de, de, de virtuosidade, né, no perdão. E, teoricamente, até é um ato bonito, só que é extremamente prejudicial, né? Ainda mais no mundo que a gente vive. Então, eu nunca vi essas histórias de perdão acabarem bem, né? Elas sempre acabam com algum problema, uma dificuldade, até de vez em quando com alguma tragédia, né? Então são coisas que a gente vê eh, o que for, né? Ouvindo nas músicas, vendo nos filmes, nas novelas, as notícias, todas elas embaladas geralmente nessa questão, ah não, fulano perdoou Beltrano, Beltrano perdoou Ciclano, e tudo isso sempre nessa coisa fantasiosa, né? Como se fosse algo virtuoso. Na verdade até é, mas a gente sabe que na realidade que a gente vive isso tem um peso forte, né? E, e perdoar, ainda mais hoje em dia, é como se tu mantivesse a tua porta aberta para que o bandido entrasse e roubasse tudo de novo, né? A gente vê essas questões de perdão, e isso é uma coisa muito. Acontece muito frequentemente, principalmente nos relacionamentos, né? Aí, por exemplo, a mulher descobre que o cara traía ela. Aí ela vai lá e perdoa. Geralmente isso não dá certo, né? Ou a mulher acaba descobrindo que o cara tem um filho de outro casamento, ou acaba descobrindo que ele traiu ela de novo. E vice-versa também, isso serve pro, pro homem, né? O homem descobre uma traição, vai lá e perdoa, em seguida é trocado, abandonado e sabe-se lá o que mais, né? E as pessoas elas têm essa característica de a sensação que eu tenho é que quando elas perdoam é como se elas quisessem apagar aquele fato, né, da realidade. Então, eu descobri ali uma traição, eu vou te perdoar. É como se fosse assim, eu vou apagar esse fato da realidade e vamos seguindo aqui como se nada tivesse acontecido, né? E isso é uma coisa que nunca dá certo. Eu penso, acredito que a maioria também já deva ter passado aí uma traição de amigo, uma traição familiar, uma traição no trabalho. E essas são coisas que elas mexem com a gente, né? Porque essa rasteira vem de quem a gente menos espera. E ela tem um impacto muitas vezes que ela destroça a pessoa por dentro, né? Porque a pessoa que ela confia, que muitas vezes que tem, que conhece a intimidade dela, e ela fica tão impactada que muitas vezes pode adoecer, né? E essas são situações que eu vejo muito isso até, acho engraçado, quando eu vejo muitas notícias, eu vejo, são, são sempre histórias que, como eu digo, né, como se quisessem dar um verniz de virtuosidade, mas que na verdade é fazer papel de bobo, né? Ah, eu peraí, eu vou perdoar. Cara, tu vai levar uma rasteira que talvez tu não consiga te levantar, dependendo do que é, né? Coisas de. Eu acho que um princípio básico aqui para a gente não. Para poder nivelar o debate é o seguinte: traição, tu não aceita de jeito nenhum, porque se tu aceitar, acabou, né? Acabou, tu vai ser traído até o fim da vida. A pessoa que te traiu e tu perdoou, ela não vai te respeitar. Tô falando aqui especificamente de relacionamento nesse caso, né? Mas isso serve também para qualquer outro caso. Eu já. Agora me lembrei aqui de uma situação onde um conhecido meu tinha um bar, né? E aí ele dividiu com um sócio e cada dia um trabalhava no bar. Só que geralmente o dia que o sócio trabalhava só dava prejuízo. E aí o cara chegou e me disse, pá, eu tô achando que esse cara tá me roubando, mas eu ajudei ele muito quando ele precisou, muitas vezes ele me ajudou. E se eu descobrir isso, eu vou ficar muito abalado, porque já fazem muitos anos essa sociedade.
E aí o cara foi lá, investigou, foi ver os cadernos, etc. E descobriu que o cara desviava, olha, sei lá, era um bar bem movimentado, né, naquela época. Hoje em dia já nem existe mais, já faz alguns anos, esse bar fechou. Mas era um bar bem movimentado. E, vamos supor, esse conhecido meu pegava R$ 2.000, tá? Ele era dono e sócio do bar, tá? Esse outro pegava 20. E isso, sabe, o cara, esse conhecido meu, ele vivia uma vida extremamente sofrida. Ele tinha que pagar duas pensão, ele não tinha carro, ele vivia num lugar bem insalubre. E, e aí ele foi atrás, descobriu, né, e estava tomando prejuízo há muito tempo. E aí imagina que um tempo depois ele não, né, querendo, não, mas eu Jesus deu o exemplo, eu vou seguir também, tivesse perdoado, ele ia tomar outra rasteira. Porque uma coisa que é importante a gente entender, as pessoas, elas, muitas são sim, eu confesso, muitas são ingênuas. Elas não agem com malícia, mas uma outra parte age. Ela sabe que está te prejudicando e ela tem esse interesse. Então, por exemplo, esse cara que pegava o dinheiro do bar, ele tinha malícia, ele sabia que o outro era mais tranquilo, mais simples, sabia que o cara não ia ficar investigando, e aí se aproveitou ali e deu uma de sanguessuga, né? Tirou do coitado, conseguiu garantir o bem-estar dele, mas relegou o outro a dificuldades, né? Esse cara passava muita dificuldade mesmo. Então, a gente precisa entender, a gente vive numa selva de pedra. As pessoas são maliciosas, elas querem sim o bem delas, e elas têm essa questão, quase uma maldade dentro delas, que se elas puderem deixar uma terra arrasada aonde elas passarem, elas vão fazer isso. Não pensa, tu, elas só querem tirar o proveito delas e sair. Não, muitas querem prejudicar. Elas querem ter essa sensação de controle, de poder, de ali destroçar a pessoa, deixar só o bagaço e seguir em frente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo um discurso, principalmente nos últimos tempos, né? Eu vejo um pessoal, não só na internet, mas muita gente conhecida, que se tornaram os novos cristãos, porque eram pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de conexão com religião, tu nunca viu eles tendo um mínimo ali, entre aspas, de espiritualidade e se tornaram cristãos fervorosos nas redes, postam na missa, dão testemunho, e tudo isso, se fosse sincero, eu até respeitaria, né? Mas eu vejo que não. Hoje em dia essa questão, tanto religiosa quanto espiritual, se tornou um palco, né? Essas pessoas, elas parecem que estão ali dando um show, elas querem demonstrar virtudes que elas não têm. E isso é uma coisa muito comum, sabe? Eu chego a ficar assustado porque as pessoas não, elas não levam a sério. Tem muita gente que realmente usa e acredita na religião como uma ferramenta de se aproximar de algo divino, de algo superior. Mas essas que vêm chegando, elas não têm sentimento nenhum, nem por nada, nem por força maior, não acredito, não têm sensibilidade nenhuma de sentir qualquer coisa, mas mesmo assim elas usam. E eu vejo, eu acho até engraçado, tem horas que eu começo a dar risada. Eles usam muito essa questão do perdão, mas por quê? Porque eles adoram ser perdoados, né? Eles estão sempre errando, aí eles pedem desculpa, mas na hora que os outros pedem perdão, eles não aceitam. Por quê? Porque eles têm a malícia. Então, quando a gente vê aí esse discurso, cuidado, eu dou esse alerta aqui com a melhor das boas intenções, porque eu mesmo acreditava que perdoar era algo divino, que era algo elevado. Hoje em dia eu sei que é praticamente um atestado de trouxa, né? Quando a gente perdoa, a pessoa se sente no direito de nos prejudicar, né? Então, o alerta vem no sentido de que estava pensando agora que a pessoa tem direito de perdoar, né? Só que ela precisa entender que se ela está disposta a correr esse risco, é algo que ela pode fazer sim, ela tem liberdade, mas ela que já vá contabilizando o prejuízo, né? Então, a pessoa ela tem sim esse direito, ela pode perdoar, ela pode acreditar e confiar, mas eu não recomendo, né? Eu acho que se já fez uma vez, vai fazer de novo, a história vai se repetir e muitos, dependendo do tipo de traição, da gravidade da traição, talvez nunca mais consiga se recuperar, né? Seja financeiramente, emocionalmente, afetivamente. Então,
Uma das coisas que eu acho que a gente precisa amadurecer é essa ideia do perdão, né? Não se deixar levar pelo calor da emoção, não se deixar acreditar em questões religiosas. Ah, eu vou perdoar porque Jesus perdoou. Pois é, Jesus acabou na cruz. Então são coisas que a gente precisa. A realidade é muito difícil. Isso aqui é muito complicado, a vida é muito sofrida e as pessoas são maldosas. Então, o alerta que eu sempre deixo: tu quer perdoar? Tudo bem, mas pensa bem e te prepara, porque provavelmente a lambada no lombo vai vir de novo e talvez venha com o dobro de força. E aí quem vai ter que carregar o prejuízo vai ser somente tu. Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.